Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós estamos... a gente se levanta, né, para ser vencedor em Cristo. Passamos o dia e até aqui o Senhor nos ajudou, né? Glorificamos a Deus pelo dia. Boa noite, Maria Júlia. Glorificamos a Deus pelo dia que o Senhor nos deu, né? Paz do Senhor, Tânia. Shalom, Simone. Shalom, Poliana. A todos que estão entrando aí, meu muito boa noite. Shalom. Boa noite, Alberto. Hoje nós estamos no dia 2 de dezembro de 2025. Estamos a 474 dias. Boa noite, Paula. 474 dias do término da geração da figueira. 1 ano, 2 meses e 19 dias. O tempo está se aproximando, né? Nós estamos vendo aí, né? Tanta coisa acontecendo. É muita coisa. Enquanto, o que eu fico impressionada de ver, não sei se vocês já perceberam, mas enquanto você é distraído, Shalom, Sandra, boa noite, Eliane, enquanto nós somos distraídos com a política, não está nem... Enquanto nós estamos distraídos com a política, presta bastante atenção. Shalom, Pastor Luiz. Enquanto estamos distraídos com a política, as leis do anticristo estão avançando. Vocês já repararam nisso? Enquanto você está aí distraído com o Bolsonaro, com o Lula, né? Esse circo aí pegando fogo, o Trump, né? Pega o Maduro, não pega, só fala, né? E não adianta nada, não é verdade? Eles estão avançando com a agenda da marca da besta, né? E você nem se deu conta disso. E você fica correndo atrás do Bolsonaro, atrás disso, atrás daquilo, né? Shalom, Viviane. Você fica se distraindo com o que não interessa. Irmãos, presta atenção. Eles estão nos distraindo com aquilo que não nos interessa. E assim, eles distraindo o povo, tá lá. Agora você vai ser... Vão olhar o teu Pix, né? Boa noite, Meire. Era o Drex. O Drex somente era cortina de fumaça. O Pix estava já pronto para te pegar. Shalom, Maria Rita. Estão já trazendo a marca do Pix na mão, né? A agenda do mundo está caminhando, mas os planos de Deus... Sim, com certeza. Mas olha como Satanás faz. Enquanto o povo está gritando para um lado e para o outro, fazendo, como é que diz? O povo vai fazer paralisação. O que vai trazer essa paralisação? Nada. Não vai trazer nada, vai trazer mais desgraça, mais ruína. O cerco vai apertar muito mais. Shalom, Vanise. Muito mais o cerco vai apertar. É isso que eles querem. O povo está obedecendo certinho o que eles querem. Entendeu? O povo vai sofrer as consequências da burrada. Qual é a burrada? Não buscar a Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Nós temos que nos preparar para o que está vindo. Tá? Sai dessa de Bolsonaro. Lá dentro da Polícia Federal, eles estão dando risada do povo. Tá? Tá tudo abraçadinho, juntinho, abraçadinho. Boa noite, Aline. Abraçadinho, dando risada dos trouxas do povo que estão aqui fora se matando por causa deles. Eles fazem parte do mesmo pacote. Enquanto isso, meu irmão, eles estão avançando com a agenda que você não vai poder ter nada e será feliz. Os imóveis que você tem, você vai perder todos. A renda que você tem, você vai perder. Tá entendendo? É isso que eles estão fazendo e o povo não está se dando conta do que eles estão aprovando. Mas você está aí, correndo atrás do vento.
Meu irmão, correr atrás de política é correr atrás do vento. A política faz parte do mundo? Faz. Como está acontecendo agora. Distração. Entendeu? Distração. Exatamente. Levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Não põe a tua esperança em político nenhum, não. Boa noite, Berenice. Paz, Vânia. Põe não. Põe não. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Tá entendendo? Olha pro alto. Limpa a tua vida. Pede para Deus te dar capacidade para você enfrentar os dias maus que estão chegando. Entendeu? A senhora me convenceu, me desapeguei do meu político de estimação. É. Ele nunca foi de estimação meu, mas eu orava muito por ele, até o dia que ele vendeu o Brasil para a Rainha do Céu. Aí naquele dia eu vi que era mais do mesmo. Aquele dia eu vi que era mais do mesmo e eu tinha que cuidar da minha vida, entendeu? E eu digo para você uma coisa, Jesus está às portas. Será que o teu político de estimação vai fazer você herdar a vida eterna? Não. Eles fazem parte do sistema, né? Então quem está se matando aí por político, meu irmão, sai fora disso. Eu sei, você vai falar assim, mas irmã Ruth, mas as leis fazem parte, meu irmão. Elas faziam parte. Hoje não faz mais. Hoje não faz mais. Ou já houveram políticos bons, sim. Ou políticos honestos, já sim. Agora não. Graça e paz, Alexandre. Agora não. Agora eles são todos aliados do anticristo e estão fazendo circo. Estão fazendo circo e pão com o povo, para o povo não observar as leis que o anticristo precisa aprovar antes dele ser empossado. Você não percebeu, não? Você não percebeu que está acontecendo isso? Eles estão criando leis, quebraram as leis todas. Boa noite, Luquelli. Quebraram toda a Constituição Federal, que é uma Constituição judaico, né? Eu estava ouvindo o Ramagem falar sobre isso hoje. Quebraram toda a Constituição judaico-romana, né? Judaico-cristã, quer dizer. E estão fazendo uma nova Constituição, é a Constituição do Anticristo. O representante do Anticristo no Brasil é aquele pelado de cabeça, entendeu? Aquele pelado de cabeça ele é o que está comandando o governo do Anticristo no Brasil. Não é o Nove Dedos, não é nenhum deles. É ele comanda o regime do Anticristo. Tá entendendo? Ele quebrou toda a Constituição brasileira, esfacelou, para que o anticristo possa reinar. Entendeu? Que o anticristo possa reinar. E você tá aí se matando por causa deles? Meu irmão, não tem mito, não tem ninguém que vai dar jeito nisso daqui. Não, já acabou, o tempo disso daqui já acabou. Agora é Jesus Cristo, mas eu vou te contar. O lagarto reptiliano também, ele faz parte da cúpula, junto com o pelado de cabeça, entendeu? Ele faz parte, o lagarto. E olhem, pra vocês terem ideia, ele saiu na imprensa internacional como reptiliano brasileiro. Vocês viram isso? Ele saiu como reptiliano brasileiro. Porque aqui nas Américas, aqui da linha do Equador para baixo, não era ainda falado sobre reptilianos nessa região. Mas eu já sei que ele é faz tempo, né? Eu vejo pelas mãos dele, as mãos e a fisionomia dele, entendeu? Mas saiu na imprensa internacional, tá? Na Espanha, que ele é um reptiliano brasileiro das Américas. Ele é o homem que governa as 300 famílias aqui na América.
Tem 300 famílias aqui no Brasil que comandam isso tudo. Tá entendendo? Eu não posso falar. Saiu na imprensa espanhola, Fernanda. Na imprensa espanhola. Eu devia ter printado o dia que eu vi, mas eu não printei. Mas mostra o vídeo todinho da voz dele ficando como de um animal, né? Como de um animal. E ele pedindo água e pedindo, né? O negócio é esse daí mesmo, entendeu? E pedindo água, né? Tem o vídeo dele fazendo discurso, né? E ele, como é que diz? E desde esse dia, porque eu vi ao vivo, eu assisti esse ao vivo, isso daí, quando aconteceu. Logo depois da posse dele, né? É esse daí, Maria Júlia, entendeu? Logo depois da posse dele, eu assisti ao vivo e ali eu vi. Falei, gente, esse homem é exatamente o que eu vejo. Eu vejo ele, as mãos dele são de um lagarto, não são mãos de um homem, não são. É que nem as mãos da Angelina Jolie, não são mãos de uma pessoa humana. É um lagarto, entendeu? Tem vários deles que as mãos são lagarto puro, né? Exatamente, uma bala, exatamente isso, é esse vídeo aí, entendeu? Ele lidera as 300 famílias que comandam o país. Você sabia disso? Que existem 300 famílias no Brasil que comandam o país? É, pois é. Eles nunca saem do governo, eles estão sempre lá. Eles não saem. Então, você vai ficar aí correndo atrás do vento? Entendeu? Mas será que o filho dele é aquele mesmo, pastor? Será que é aquele que fala que é filho dele, que já se foi, não, né? Que mudou de país, né? Que ele mudou de país, né? Será, pastor, que... Não, satanista a gente sabe que ele é, né? Satanista a gente sabe que ele é. Dos bravos, ele é luciferiano mesmo, ele é. Ele é luciferiano. E a esposinha também é. A esposa novinha também é. Tanto, né? Tem 300 mil coisas disso daí, né? Então, agora presta atenção. Você vai ficar, presta atenção, olhando para essa gente. Shalom, Luciana. Olhando para essa gente que nem humanos eles são mais. Se eles não são reptilianos, eles são agregados. E o agregado às vezes fica até pior. Você sabe por quê? Porque o agregado é aquele que faz tudo que o reptiliano mandar, porque ele quer ficar igual ao réptil. Entendeu? O agregado é aquele que faz tudo. Ele mata. Entendeu? Sim, seja lá o que eles forem, estão condenados. Agora, eu vou ficar brigando, eu vou ficar correndo por causa... Para você também, Aline, bem grande no seu coração. Vocês acham? Então, meu irmão, presta atenção. Nós temos coisa mais importante para fazer, que é aprender a palavra de Deus, para salvar as nossas almas do mal. Nós temos coisa mais importante a fazer, que é levar esse evangelho maravilhoso para outras pessoas que ainda, quem sabe ainda tem ouvidos, né? Quem sabe ainda tem ouvidos para ouvir. Eu não estou dizendo que a gente não possa comentar determinadas coisas, claro que pode. Como eu estou falando aqui, enquanto o povo está se matando para fazer greve, que não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Enquanto o povo está se matando porque o outro sumiu 3 dias, não aparecia, né? Estão lá na frente, lá da Polícia Federal, eles estão avançando com a agenda do anticristo. Eles estão avançando com a nossa perseguição. Entendeu? Eles estão avançando. Comecei agora, a Deus toda a glória. Eles estão avançando com como que eles vão exterminar os crentes da terra. E nós estamos aqui, no vento. Em vez de a gente estar de joelho, clamando ao Senhor. Eu não acredito, Berenice, mas estão dizendo que vai, né? Estão dizendo que vai. Eu não acredito não, mas estão dizendo que estão prometendo 1001 coisa aí, que é para o povo não se incomodar, que quem tiver dívida, eles vão dar um jeito de fazer um negócio para pagar as dívidas do povo. Sei lá o que é que eles estão aprontando. Entendeu? Então,
Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Vamos nos preparar para herdar a nossa coroa. Nós vamos passar por percalços aqui. E ficar olhando para essa gente aí não vai valer a pena, não. Não vai valer a pena. Eles já estão, como disse o pastor ali, a Bíblia diz, né? Eles já estão condenados, entendeu? Eles já estão condenados. Mas nós não. Mas podemos perder a coroa. Que jeito? Não obedecendo a palavra de Deus e ficando atrás deles, dando moral para eles. Tá entendendo? Dando moral para eles. Irmãos, eu digo, a Beth também não acredita, né? Eu não acredito porque é o seguinte, todas as vezes que houve, só foi barulho, só foi fumaça. Nada deu certo, né? Nada deu certo. E não vai ser diferente agora. Mas se der certo, você pode ter certeza que vai dar certo desse povo todo, a maioria deles ser tudo preso. Você pode escrever o que eu tô falando. Entendeu? Pode escrever que esse povo vai ser tudo encarcerado. Eles vão soltar os bandidos e vão botar esse povo na cadeia. Que nem fizeram da outra vez. Tá? Então vocês esperem, vocês peçam a Deus. Sabe? Clama ao Senhor, porque a situação tá difícil. Não é fácil. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós. Mas eu queria hoje, como é que diz, eu tava lá, né, lendo a página do pastor lá, que eu gostei demais daquela página, nossa, tenho aprendido muito com ele. E hoje ele fez um texto sobre Abaddon, e eu queria ler com vocês, antes de eu trazer aquilo que Deus falou comigo hoje, tá bom? Posso ler? É muito interessante, é um ensinamento para nós, tá? Ensinamento para nós. Pois é, vão prender, viu, Berenice? Vão prender. Você pode ter certeza. Eles vão nadar de braçada. Vão nadar de braçada. Aqui em Apocalipse 9, 1. Eu queria que você observasse, né? Qual é o número do SOS americano? Eu vou ler já aqui. Qual é o número do SOS americano? Do pedido de socorro americano? Não é 911? Pois é, 911 fala de Abaddon. Olha aqui, ó. Apocalipse 9:1. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego é Apolion. Agora vamos lá. Vamos para... Eu quero ler essa daqui. Eu fiquei assim, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de coisas diferentes. Não é coisa diferente. Eu gosto muito de pessoas que buscam, que aprendem e, como é que diz? E nos traz a revelação da palavra, né? Porque sempre o povo que traz a revelação da palavra tem que pagar, né? Pagar para você entender um pouco mais. Eu não pago, não. Eu peço para Deus me ensinar, né? Mas vamos lá. O rei sobre eles, Abaddon. Apocalipse 9:11. Ou 9:1. Apocalipse 9:1. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, mas em grego tem o nome de Apolion. O ser mais mal compreendido no Apocalipse. Escuta isso. Quando João descreve um rei governando sobre os gafanhotos do abismo, ele não está recorrendo a imagens poéticas, simbolismo psicológico ou uma ilustração fofa do poder destrutivo do pecado. Ele identifica um anjo literal, um ser sobrenatural, que tem um nome em hebraico e grego, e que preside sobre uma prisão que Deus mesmo trancou e selou. João diz claramente, o anjo do abismo sem fundo, Apocalipse 9:1. E isso sozinho elimina todo o palhaço teológico que tenta transformar Abaddon em o espírito do desespero, a metáfora da destruição ou o princípio da ruína. Deus não dá nomes hebraicos a metáforas,
e depois as traduz para o grego por precaução. Ele está identificando uma pessoa com um posto, uma história, uma esfera de influência e um papel profético. E enquanto os comentadores tropeçam na identidade, a Bíblia já lhe deu o rastro de migalhas de pão. Se você estiver disposto a segui-lo, sem um professor de seminário puxando para fora do caminho, este ser é real e é antigo. Ele está ligado à destruição, ao julgamento e ao domínio da prisão. Seu nome Abaddon significa destruição. E o grego Apolion significa aquele que destrói. Isso não é Satanás, presta atenção. Satanás nunca é confinado ao abismo até Apocalipse 20. Ele nunca é chamado de anjo do abismo. Ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Shalom, Joel. Olha isso. Satanás é chamado de príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Mas o ser aqui emerge para cima de uma prisão que o próprio Satanás teme. Isso não é uma alegoria, não é um gloom psicológico. É um anjo caído literal, que Deus permite ascender no tempo designado. Da maneira como Pedro descreve os anjos caídos como lançados no inferno e entregues a cadeias de escuridão, reservados para o julgamento, segundo Pedro 2:4. João está testemunhando a fuga de um prisioneiro que esperou milênios por sua libertação. Paz do Senhor, Rita. O anjo do abismo, não o diabo dos comentários. Todo comentador amilenista recua diante do Apocalipse 9:1:1, porque o texto se recusa a cooperar com o seu Apocalipse imaginário, sanitizado e simbólico. O livro não diz que Abaddon é Satanás, diz que ele é o anjo do abismo sem fundo. A Bíblia sabe como dizer Satanás, quando quer dizer Satanás, chamando de o dragão, serpente antiga, o diabo. E Satanás, Apocalipse 12:9. Mas quando o Espírito quer mostrar-lhe um ser diferente, ele lhe dá um nome diferente. Se você os confunde, isso não é culpa do Espírito Santo. Isso é sua falta de dividir corretamente as Escrituras. Isso é leitura, hein, gente? Presta atenção. A palavra de Deus diz que a gente erra por não saber, por não ter conhecimento. É o que ele está falando aqui. E isso é sua falta de dividir corretamente as Escrituras. Não ler com lupa a Escritura. Presta atenção. Satanás nunca é registrado como emergindo do abismo. Ele é lançado nele em Apocalipse 20, versículo 3. Ele não é o governante do inferno. Ele nunca segurou as chaves da morte e do inferno. Cristo diz: eu tenho as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1:18. Boa noite, Lucilene. Satanás não é o carcereiro. Ele é o preso esperando pela sentença. Mas Abaddon é um rei sobre todos. Abaddon é um rei sobre outros. Um comandante sobrenatural encarregado do governo sobre os gafanhotos que saem do abismo. Ele é chamado de rei deles, porque são da mesma espécie. Anjos aprisionados que se rebelaram, que cruzaram limites que Deus os avisou para não cruzarem. Os mesmos seres que Judas descreve como anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas deixaram a sua própria habitação. Judas, versículo 6. Este é um ser que conhece autoridade, hierarquia, comando, destruição e julgamento. A conexão com Judas e o mistério do filho da perdição. Presta atenção. Aqui é onde a erudição fica nervosa. Aqui é onde os seminários apagam as luzes. Aqui é onde os comentadores respeitáveis correm e se escondem.
porque a Bíblia apresenta outro ser que carrega o título Filho da Perdição. Segundo Tessalonicenses 2:3. E o Senhor Jesus, falando de Judas Iscariotes, diz: nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. João 17:12. Judas é o único ser humano em toda a Escritura chamado filho da perdição. E o anticristo vindouro é o único outro. A frase não é um acidente. Judas foi para o seu próprio lugar. Atos 1:25. Uma frase não usada para descrever a morte de qualquer outro ser humano. Seu corpo caiu, mas seu espírito desceu para algum lugar incomum. Boa noite, Suzana. Agora, aqui está a questão. Onde fica o seu próprio lugar? Porque o Espírito se dá ao trabalho de mencioná-lo. Ele está falando de Judas, que matou Jesus, que vendeu Jesus. Presta atenção. Porque Judas está ligado por um título ao homem do pecado. Olha que interessante isso. E porque Apocalipse 17:8 diz da besta: a besta que viste era, e não é, e há de subir do abismo? Isso não é reencarnação. É ressurreição de um espírito preso em uma prisão abaixo. Judas Iscariote era, e após sua morte ele não é. E quando ele ascende, ele vem do abismo. É o mesmo vocabulário usado em Apocalipse 9. E a Bíblia liga a destruição a ele da mesma forma que liga a destruição a Abaddon. Interessante isso aqui, eu achei muito interessante. Estou dizendo que Abaddon é Judas? Não. Mas estou dizendo que o padrão de destruição, o local de prisão, o momento da libertação e a função atribuída a esses seres se alinham de forma impressionante. Ele está fazendo a correlação de todos eles, tá? Judas não é Apolion. Apolion não é Judas. Mas Judas, o espírito da perdição, ascenderá daquela mesma região. O abismo abriga mais de uma entidade. Abaddon é o rei sobre os gafanhotos. O anticristo é o vaso em que o espírito da perdição encontra expressão. Eles operam no mesmo marco temporal profético, sob o mesmo domínio de destruição, servindo ao mesmo julgamento. O destruidor no Antigo Testamento e o anjo que mata. Antes de Abaddon aparecer pelo nome, o Antigo Testamento dá os seus indícios, quando o Senhor envia julgamento sobre o Egito. A Escritura diz: o Senhor passará por aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12:23. Esse ser não é Satanás. Satanás nunca trabalhou pela salvação de Israel. O destruidor é um executor divino, um anjo, não um demônio. Quando 70.000 israelitas morrem por causa do censo de Davi, a Bíblia diz: o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir. Segundo Samuel 24:16. Novamente, isso não é Satanás, isso é um ser sob comando. Quando Paulo adverte Corinto, ele se refere a Israel murmurando e diz que eles foram destruídos pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Ele não reinterpreta Êxodo, ele afirma a identidade literal. O que você tem é um padrão consistente das Escrituras. Gente, isso aqui é ensinamento, tá? Isso aqui é um ensinamento. Isso aqui ele está abrindo os olhos da gente para muita coisa, para a gente entender. Presta atenção. Quando o julgamento em massa cai,
o destruidor opera como instrumento de Deus. Presta atenção nisso. Quando o julgamento em massa cai, o destruidor opera como instrumento de Deus. Todos estão sob as mãos de Deus, presta atenção, até os caídos. Quando Apocalipse mostra Abaddon, não está revelando uma figura inteiramente nova, está identificando a expressão máxima do destruidor antigo. Isso não o torna um anjo bom. Isso torna um ser que outrora detinha um papel legítimo sob permissão divina e depois caiu e se tornou confinado. Assim como os querubins podem cair, Ezequiel 28. Assim como as estrelas podem cair, Apocalipse 12, 4. Assim pode um destruidor cair de sua missão. E uma vez que ele cruza a linha, Deus o prende. O abismo não é uma estação de recarga para demônios. É uma prisão para seres sobrenaturais desobedientes. Eles são libertados apenas no final, para a ira, não para a redenção. Reinado de Abaddon e a natureza do seu exército. Os gafanhotos de Apocalipse 9 não são insetos. Eles não comem grama, eles não comem árvores, eles não tocam a vida vegetal de forma alguma. É-lhes proibido tocá-la. O que deveria dizer a qualquer leitor são que eles não são criaturas naturais de jeito nenhum. Porque criaturas naturais não respeitam restrições divinas. Olha isso. Criaturas naturais feitas por Deus não respeitam restrições divinas. Esses gafanhotos torturam humanos, os perseguem, os picam, os atormentam e obedecem comandos. Sua natureza é explicitamente descrita: rostos como de homem, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, peitorais como de ferro, asas como som de carros de guerra e caudas como de escorpiões. Apocalipse 9, de 7 a 10. Nada na criação corresponde a essa descrição. Eles têm um rei. Provérbios 30, 27 diz: os gafanhotos não têm rei. Entendeu? Então eles não são naturais. O que te diz novamente que esses não são gafanhotos da natureza, mas seres de outro reino. O rei deles é Abaddon. E isso, a realeza indica uma hierarquia entre anjos caídos. Satanás não é o rei deles. Abaddon é. Satanás não precisa supervisionar espíritos torturados. Ele comanda um império político e religioso global. Presta atenção, Satanás lidera um governo político e religioso global. Abaddon administra um bloco prisional que esperou milhares de anos para ser aberto. Suas características indicam hibridização, não no sentido genético moderno, mas no sentido sobrenatural de seres caídos, que retêm atributos de glória e malícia. Esses não são criaturas novas, eles foram trancados desde os dias em que os anjos deixaram seu estado natural. Judas 6. Eles não são os mesmos que os vigias de Gênesis 6. Presta atenção, não são os mesmos. Aqueles que estão acorrentados sob a escuridão, esses são Gênesis 6. Esses aparecem sob a liderança de Abaddon no quinto toque da trombeta e liberam agonia tão severa que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Apocalipse 9, 6. Isso é tormento sobrenatural, não é guerra química. Por que Deus liberta Abaddon? A questão surge: por que Deus libertaria um ser como esse? A resposta está no julgamento.
Deus está lidando com um mundo que rejeita Cristo, que decapitou os santos, adorou a besta, negou o Criador e abraçou a marca. Você está entendendo, irmão? Presta atenção nisso aqui. Deus está lidando, quando ele mandar Abaddon, quando Abaddon chegar, que ele vai chegar no 5º selo, ou no 6º, não lembro agora, ele está lidando com um mundo que rejeitou Cristo, decapitou os santos de Deus, adorou a besta, negou o Criador e abraçou a marca. Presta atenção que você vai fazer da tua vida, hein? Presta atenção. A era da graça acabou. Nenhum missionário está pregando. Atos 16, 31. Nenhuma igreja está pregando. Efésios 2, 8 e 9. O ministério de selamento do Espírito Santo cessou. Os homens escolheram as trevas. Então Deus lhes dá as trevas. Os homens escolheram a destruição. Então Deus lhes dará destruidor. O profeta Isaías diz: porque quando os teus juízos estiverem na terra, os moradores do mundo aprenderão a justiça. Isaías 26, 9. Se eles não aprenderam com a graça, aprenderão com a ira. A libertação de Abaddon não é Satanás vencendo, é Deus liberando a justiça. Ele permite que a prisão se abra, não porque o mal está ascendente, mas porque o mal já foi julgado. Irmãos santos de Deus vão estar aqui na terra? Não, não vão estar. Ele está deixando a criação ver o que o pecado produz. Ele faz isso de forma controlada. Os gafanhotos não matam, eles atormentam. Eles operam sob uma restrição de 5 meses. Eles obedecem limites. Mesmo no julgamento, Deus permanece soberano. Lugar de Abaddon na cadeia de comando no fim dos tempos. A Escritura apresenta o conflito do fim como multicamadas. Você tem Satanás energizando o anticristo, Apocalipse 13. O falso profeta enganando o mundo, Apocalipse 13, 14. Estrelas caídas abrindo poços, Apocalipse 9, 1. Anjos soltos do Eufrates, Apocalipse 9, 14. E agora, Abaddon comandando os gafanhotos. Isso não é caos mitológico, é hierarquia estruturada. O mundo não enfrentará um inimigo sobrenatural. Enfrentará um regime demoníaco organizado. O papel de Abaddon não é político nem militar. Ele é um destruidor. Ele não é enganador. Satanás engana. O dragão dá poder. A besta recebe adoração. Mas Abaddon inflige dor. Seu trabalho não é governar a terra, mas puni-la. E ele é perfeitamente adequado para o papel, porque foi acorrentado por milênios, esperando ser libertado do momento preciso em que o mundo merece a sua chegada. As nações não estão prontas, as igrejas não estão prontas, os estudiosos certamente não estão prontos, mas a Escritura nos avisou. A mesma Bíblia que diz: eles serão atormentados por 5 meses, Apocalipse 9, 5. Diz também: pois o seu rei é Abaddon, o destruidor. Retorna como executor de Deus, não como rival de Satanás. Seu trabalho é julgamento, nada mais, nada menos. O peso doutrinário da sua identidade. O que tudo isso significa doutrinariamente? Significa que o mundo sobrenatural é real. Significa que o poço é real. Significa que os seres aprisionados lá são reais. Significa que a libertação é real. Significa que você não pode espiritualizar o Apocalipse e ainda reivindicar acreditar no livro. Isso prova a estrutura dispensacional da Escritura. Nenhum cristão na era da igreja é jamais atormentado por Abaddon.
Nenhum crente selado pelo Espírito é jamais picado pelos gafanhotos. Nenhum santo redimido pela graça através da fé é jamais sujeito ao destruidor. Esse julgamento é direcionado diretamente a um mundo que ultrapassou a misericórdia e entrou na ira. Isso prova a literalidade do Apocalipse. Se Abaddon for simbólico, então também é... Só um minuto, gente. Também é o Calvário. Se o abismo é psicológico, então a ressurreição também o é. Se os gafanhotos são metáforas, então o novo nascimento também o é. Você não pode escolher seletivamente quais partes das escrituras são reais só porque sua denominação fica nervosa quando anjos aparecem. Tem gente que não consegue, tem igreja que não comenta esses assuntos. Tem igreja que se você falar isso para o pastor, ele sai correndo. E finalmente, isso prova a sabedoria de Jesus Cristo. Aquele que detém as chaves determina quando Abaddon se ergue e quando cai. Cristo destranca a prisão. Cristo solta o destruidor. Cristo governa a adoração. E Cristo encerra todo o assunto com uma palavra. O mundo encontrará Abaddon, mas Abaddon encontrará Cristo. Conclusão. O destruidor serve ao rei. Apocalipse 9:1 não é uma metáfora para o desespero. Não é um símbolo poético de ruína. É a revelação de um ser que o mundo esqueceu. Um destruidor acorrentado até o tempo da ira. Espera um pouquinho, gente. Ele é o rei sobre os gafanhotos. O terror da quinta trombeta. O antigo anjo do julgamento que emerge na hora designada. Ele não é Satanás. Ele não é demônio. Ele não é um símbolo. Ele é Abaddon. E sua libertação indica que a era da graça terminou. O destruidor vem porque o homem escolheu a destruição. O abismo se abre porque a humanidade rejeitou as chaves da vida. Abaddon se ergue porque o mundo recusou a misericórdia de Cristo. E quando sua missão estiver completa, ele desaparecerá novamente nas trevas de onde veio. E todo ser nos céus e na terra saberá que somente Jesus Cristo detém toda a autoridade. Eu achei isso aqui fantástico. Como é que diz, uma meditação sobre esse assunto, né? Uma revisão. Ele pega lá do Êxodo, vai até o Apocalipse. Então, meu irmão, aqui está dizendo, ele não foi criado para o povo de Deus, ele foi criado para o povo que rejeitou a Deus. O que você está fazendo da vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos rejeitando as promessas do Senhor? Nós estamos rejeitando o mal? Nós precisamos nos apegar ao Criador. Nós precisamos estar em pé diante do Filho do Homem, para que nós sejamos achados dignos de não passar por todas essas coisas. Mas a humanidade caída, que despreza o Filho de Deus, infelizmente, Abaddon vem atrás deles. Ele é o quinto selo, ele começa os ais. Eu creio que nós seremos retirados antes da chegada dele. Eu acredito que nós seremos retirados da terceira para a quarta trombeta. Eu acredito. Eu não estou aqui batendo martelo, é naquilo que eu entendo. Naquilo que eu tenho conseguido extrair daquilo que eu estou lendo. Nós devemos ser tirados entre o final, né, da semana da geração da figueira. Nós podemos ser tirados aí de 2027 para frente até o toque da quarta trombeta. Entenderam?
É assim que eu acho. É assim que eu vejo. Não tem dia e hora determinado, mas entre esse período de 2027 até o toque da quarta trombeta, que deve dar lá para 2028, 29. Nem sei se chega a isso. Entenderam? Então, meus irmãos, vamos ficar... Não, nós não estamos nas trombetas ainda. As trombetas começam a tocar o ano que vem. As trombetas começam a tocar o ano que vem. Ela toca no 7º selo, né? Ela começa a tocar no 7º selo. Mas é isso aí, meu irmão. Para nós não passarmos por tudo isso, Deus nos deixou algumas coisas que nós temos que observar. Eu queria ler com vocês Tiago 5. Vamos lá para Tiago 5. Tiago 5, do versículo 7 ao 11, diz assim, ó. Deixa eu tomar mais um pouco d'água, que minha boca já está seca. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Antes de eu começar aqui, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu estava lendo, porque assim, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Presta atenção. Eu consigo ler a Bíblia e consigo escutar um áudio, tá? Presta atenção. Eu estava lendo esse texto e estava escutando esse áudio aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Presta atenção o que aconteceu. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Eu estava escutando esse áudio aqui, ó. Espera aí. Eu estava escutando esse áudio aqui, ó. Eu estava lendo, tá? Lendo a palavra, lendo esse texto e escutando isso aqui ao mesmo tempo. E de repente ele falou sobre Abaddon. E eu estava em dúvida se eu deveria ler com vocês ou não. Quando ele falou sobre Abaddon e que ele falou coisas semelhantes ao que eu estava lendo, aí eu falei, não, é confirmação para eu ler para os meus irmãos, então eu vou ler. Entenderam? Graças a Deus, aí na minha velhice não me alterou essa função que eu tenho de conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Vai marcando isso aqui, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Vou ler de novo esse texto aqui, esse versículo. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Marca, eu tô enfatizando a palavra para você marcar na tua cabeça isso. E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro julgamento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Presta atenção. Está alguém entre vós aflito? Ore.
Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, presta atenção, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito a mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, quer dizer, trazer de volta, né? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que esse texto está nos dizendo? Ele está dizendo para a gente ter paciência. Ele está dizendo para a gente tomar cuidado com as nossas vidas. Sim, sim, não, não. O que passa disso, meu irmão, é coisa tenebrosa. Ele está dizendo como você tem que se portar nesse momento que nós estamos entrando. Na vida toda, mas nesse momento que nós estamos entrando é pior. Presta atenção. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Irmãos, quando fala aqui de confessar as nossas culpas uns aos outros, não é você ficar falando para os outros que você fez isso, fez aquilo outro. Não. Isso daqui, se você pecou contra um irmão, você vai lá e pede perdão para ele e fala: irmão, eu pequei contra você e eu quero te pedir perdão. Você está confessando a culpa que você fez contra ele. Isso aqui não é você ficar alardeando para meio mundo que você... Não é isso. Não é você expor a tua vida. Não. Você pecou contra alguém, você falou mal de alguém e você sente no seu coração que você deve pedir perdão para ele, você vai lá e fala: olha, irmão, eu falei mal de você, eu não percebi, eu falei coisas que eu não deveria e eu tô aqui humildemente pedindo perdão para você. Tô aqui colocando o meu coração para você. Você confessa a sua culpa para quem você fez o mal. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo para você ficar aí jogando. Não, isso é diferente de contar testemunho. Testemunho é uma coisa, isso aqui é outra. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que interessante, né? A oração feita por um justo. Meu irmão, você é justo? Irmã Ruth, eu não sou justa. Eu também não sou. Meu telhado é de vidro e do vidro mais fininho que tem. Mas Deus está olhando a nossa busca por justiça. Deus está olhando a nossa busca por santidade. Deus está olhando o nosso coração, o profundo e o escondido. Então, quando ele vê que ali tem um coração que é sincero a Deus, é um coração que tenta fazer as coisas de Deus do melhor possível, é um coração que busca a presença do Pai, a oração dessa pessoa, ela cresce. Ela cria corpo. A oração dessa pessoa, ela tem autoridade no mundo espiritual. Por isso está dizendo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eu quero que vocês prestem atenção bastante em nome de Jesus, porque nós vamos entrar por momentos onde a tua voz vai ser a única justa. Nós vamos entrar por momentos onde os prédios vão cair, a terra vai tremer, o granizo vai descer, a ira de Deus vai vir sobre a terra. Ainda não é a ira das taças da ira, mas são juízos sobre a terra. Mas aonde você tiver plantado
aonde você estiver, e você tiver vida justa, você tiver busca de vida justa, a tua oração vai fazer a diferença nesse lugar. A tua oração vai ter efeito neste lugar. Mas você precisa ter a paciência dos santos. Você precisa guardar os mandamentos de Deus. Você precisa ter a fé de Jesus. Dá uma olhada. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você acha que Elias não queria dar uns tapas no Acabe? Você acha que não? Claro que ele queria. Elias, se brincar muito, ele queria matar Acabe. Porque Acabe era perverso, ele é a mulher dele. Quantas vezes ele deve ter pedido para Deus, Senhor, dá liberdade que eu vou lá e eu acabo com esse homem. E Deus falava para ele ter paciência. Elias se esgotava com Acabe, a ponto de chegar a subir nas montanhas para se esconder. Ele teve paciência, ele ouviu o que Deus mandou. E olha que interessante, Elias pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Interessante isso, né? As duas testemunhas estarão lá em Israel, parando a chuva, dando ordens para tudo e para todos, por 3 anos e meio. O que é isso? O espírito de Elias está sobre a terra, no período agora do fim. Aquelas pessoas que vão estar lá em Jerusalém, pregando, vêm no poder e autoridade de Elias e Moisés. E o povo de Deus que vai estar esparramado sobre a terra, vão ter a autoridade de Elias, se tiver a paciência dos santos, guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Presta atenção. Você vai ter autoridade do Espírito Santo para dizer para a chuva e ela vai parar. Você vai levantar a tua mão para o céu e vai falar: vento, vai para lá, some daqui. Aqui não é o teu lugar, você não vai passar por aqui. E vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Quem estiver em volta te vendo vai se espantar. E aqueles que ainda têm que chegar ao conhecimento da palavra vão se converter. Não vão ser muitos, não. Não vão ser muitos, mas vai ter. Mas você precisa ter a paciência dos santos. Você precisa ter a fé de Jesus. Você precisa guardar os mandamentos de Deus. Presta atenção, você vai ter poder na tua palavra. Os 2 enviados já estão na terra? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eles já estão se preparando para agir. Eles não vão demorar em entrar. Eu acredito que daqui para o ano que vem eles já estão entrando em ação. Irmã, quando fomos ao monte, estava todo mundo descendo porque começou a chuva. Eu falei: ih, Jesus, preciso ficar, passa essa nuvem, por favor. E ficamos lá sem chuva. Exatamente. É isso aí. É o que passou aqui, ó. Jesus disse que se tiverdes fé como grão de mostarda, pedireis para este monte passar daqui para colar. Exatamente isso. E nós vamos ver isso agora, no final. Agora, nesse final de tempo, Deus, enquanto Satanás está agindo de um lado, Deus vai agir do outro. Deus vai agir com quem? Com nós. Nós somos os representantes de Deus na terra. Não se esqueçam disso. Mas você precisa estar que jeito? Com a tua vida em ordem. Não vai ser de qualquer jeito. Não. Não vai ser de qualquer jeito. Quer ver? Vamos ler Tiago. Tiago 1. Deixa eu ver aqui. Tiago 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência.
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Você está ouvindo? Paciência. Quer ver? Vamos lá em Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Deixa eu achar aqui. Gálatas 6, 9. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Entendeu? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem, e a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Paciência, não nos cansemos. É paciência. Tenha paciência de fazer o bem todo o tempo. É isso que ele está dizendo. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos deixado de ter paciência. Vamos em Romanos, né? Romanos 5. Vamos lá para Romanos 5. Eu já estou terminando, tá, gente? Sei que vocês estão cansados, né? Romanos 5, versículo 3 a 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu irmão, paciência. Se você não tiver a paciência dos santos, você não vai vencer. Vamos para Romanos 12. Romanos 12, versículo 12. Quer ver? Diz assim: Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos. A alegria do Senhor é nossa força. Olha aqui. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Alegrar, meu irmão, é para alegrar. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Entendeu? Será que você tem paciência? Será que você tem paciência de se curar com a medicina que Deus te deu? Com a medicina que vem do céu, você tem paciência de se curar o teu corpo com a medicina que Deus deu? Eu estava conversando com uma irmã hoje à tarde e a maioria das pessoas acha que quando Deus cura, você vai ficar curado para a vida eterna. Você pode ficar curado para a vida eterna, mas se você não consumir os pratos que o diabo nos dá. Presta atenção, irmão, isso é sério. Como é que Deus cura para sempre? Você fazendo a sua parte também. Muitas das vezes, Deus não nos cura de repente, porque Ele sabe que nós vamos entortar a boca do gargalo da Coca-Cola dentro de nós. Nós vamos enfiar um monte de miojo dentro de nós. Como que Ele vai curar o teu corpo se o teu corpo, você está trazendo mal para dentro do teu corpo? Deus, irmãos, Ele faz milagres. Mas Ele diz uma coisa: toda ação tem uma consequência. Se você come porcaria, o teu corpo vai virar uma porcaria. Deus não vai curar o seu corpo porque você não cuida do seu templo. Esse é o problema.
Tá entendendo? Então Deus nos deixa para aprendermos a ter paciência e nos tratar com o natural. Nos tratar com a medicina que veio da parte dele. Tudo que está na terra é medicina de Deus. Todo mato que você vê, ele tem uma cura para você. Aqui na minha casa está nascendo um monte de mato, eu não arranco nenhum mais. É tudo erva medicinal. Tudo erva medicinal. Eu não arranco mais. Agora, como é que Deus vai tirar você de um câncer se você está, mandando para dentro tudo que é porcaria, Doritos, esse chocolate da ranzinha, né? Aquele sorvete cheio de gordura, aquela gordura saturada, cheio de verme lá dentro, cheio de verme, né? Aí pega aquele Nescauzão, né? Que o pessoal andou achando verme no Nescau aí. Aí o verme vai entrar no teu corpo e vai fazer você ficar doente. O que adiantou Deus te curar? O que adiantou Deus fazer uma coisa tão maravilhosa se você vai se encher dessas coisas? Então o que ele faz? Ele faz você ter paciência. Você vai se curar com aquilo que Deus deixou. É um projeto de Deus, por quê? Nós somos do tempo do rapidinho. Tudo para nós é rápido. Tudo para nós é instantâneo. A notícia é instantânea. Tudo é no instantâneo agora. Você não tem paciência de ver o seu corpo se curar com ervas. Você não tem paciência de deixar. Ai, mas é tão gostoso comer aquelas coisas lá que eu compro lá no mercado, cheia, aqueles pacotinhos coloridos, lindos de morrer, né? Bolachinha Oreo, bolachinha isso, bolachinha aquilo, que tá cheio de veneno, irmão, cheio de verme, para acabar com a tua saúde. Não se esqueça, você é templo do Espírito Santo. Então, quando eu estou percebendo isso, porque Deus está curando muita gente através da natureza, voltando às veredas antigas, para aprender a ter paciência, para aprender a sair dos malefícios que Satanás nos jogou no mercado. Tá entendendo? Meu irmão, gasta dinheiro no que é pão, não no que é veneno para tua vida. Entendeu? Minha vizinha falou que sou muito cheia de frescura, pois não dou pão com mortadela para meus filhos. Pois é. Meu irmão, sai dessa vida do mais fácil. Ah, é mais fácil fazer um miojo. É mais fácil comprar uma lasanha pronta. Eu não estou falando você comprar lasanha de pessoas que fazem a lasanha. Eu estou falando daquelas lasanhinhas que você compra lá no mercado, que se você deixar lá fora do freezer, você vai olhar, ela começa a se mexer sozinha. Eu falo porque eu já vi. Aqui em casa eu comprava de vez em quando. Eu comprava, quando eu via aquele negócio se mexer sozinho, ele se mexia, como se tivesse uma cobra ali dentro. Eu nunca mais quis saber daquilo. Então, meu irmão, Deus está nos mostrando que nós precisamos ser pacientes, que nós precisamos andar na paciência dos santos, tanto com a nossa vida, como o templo do Espírito Santo, limpando o nosso templo, expurgando essa comida maldita que Satanás fez, trazendo para o nosso corpo aquilo que Deus deixou. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, tem veneno. Meu irmão, pode até ter veneno, mas o Senhor tira o veneno do alimento. Ore, creia, entendeu? Estão entendendo? Creiam que Deus faz. Então Deus está trazendo o povo todo para as veredas antigas da alimentação. Tá aí a Janaína naturopata, que deve conhecer muito disso, né? Eu só sou, como é que diz? Eu me cuido desse jeito. Então eu digo para você, você quer que Deus te cure? Pois é, meu irmão, começa a comer direito. Começa a viver nas veredas antigas da alimentação que Deus deixou, na comida de verdade. Não nessa comida falsa. Entendeu? E com isso você está aprendendo a ter a paciência dos santos, a esperar o momento certo da libertação, a esperar o momento certo de orar, a esperar o momento certo de não abrir a boca,
a esperar o momento certo de atuar quando Deus manda. Levanta a tua mão e manda o vento parar, como fez comigo aqui dentro de casa. Eu já contei isso aqui para vocês. Há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, deu um vento, como tá dando aí, um vento muito forte aqui na cidade. Era madrugada, era umas 2:30 da manhã. E eu levantei com o vento cantando. O vento cantando. Exatamente, toxinas que impedem de ouvi-lo, exatamente. E o vento cantava, e eu vi quando uma nuvem vermelha começou a vir se aproximando daqui da minha casa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, vai derrubar a casa. Vai derrubar a casa. E ali o Senhor falou comigo, em vez de você ficar choramingando, manda o vento parar. Naquele momento, irmãos, eu levantei minha mão para o céu e falei, vento, para em nome de Jesus. Não vem para cima da minha casa. Eu percebi, o vento, ele vinha por debaixo do toldo. Ele subiu e passou por cima da casa. No outro dia, irmãos, a rua inteira estava no chão. As árvores estavam no chão. A única coisa que aconteceu na minha casa foi que o galho do vizinho desprendeu da árvore e quicou em cima do meu telhado e acabou furando a telha do meu telhado, mas somente isso. A cidade ficou arrasada. Porque aqui nas nossas árvores são imensas. As árvores, ó, tudo para baixo. Entenderam? Então, meus irmãos, presta atenção, fica alerta. Aprenda a ter a paciência dos santos. Se você quiser ser usado por Deus, entendeu? Da medicina, hoje estou seguindo instruções de usar Lugol em altas doses para curar iatrogenia da medicina convencional. É isso aí, minha irmã. É isso aí. Então, meus irmãos, prestem atenção. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de você olhar para o alto. É tempo de você aprender a ter a paciência dos santos. Começa pela tua alimentação. Começa pela limpeza do teu corpo. Tá? Para que você possa ouvir a voz do Criador. Para que você possa estar com os teus neurônios prontos. Com a tua audição pronta para ouvir Jesus te chamar. Entendeu? Nós precisamos, aquele que vai herdar a vida eterna, aquele que vai herdar o céu, tem que voltar para as veredas antigas da palavra, da alimentação, tá? Da sua vida com o Criador. Vamos voltar às veredas antigas, vamos buscar viver naquilo que o Senhor nos deixou. Vamos largar a farmaqueia, a feitiçaria. Vamos largar isso, meus irmãos, porque quem tiver envolvido com essa feitiçaria de farmaqueia para dopar a sua mente, porque eles dopam a mente da pessoa e como Deus vai falar com essa pessoa? Deus não trabalha na mente de um dopado. A não ser que esse dopado não tenha conhecimento de Deus, mas aquele que conhece a Deus, conhece o caráter de Deus e fica se dopando para passar a depressão, para passar isso, para passar aquilo, meu irmão, Deus não vai perder tempo com ele não, porque ele é conhecedor, ele sabe. Deus deixou tudo para que nós nos curássemos. Deus deixou tudo para que nós buscássemos a Ele. Eu, quando estou doente, qualquer coisa que eu tenho, eu já clamo, Senhor, me mostre o que eu tenho que tomar, me mostre o que eu tenho que fazer em nome de Jesus, não me deixa desse jeito. Me ajuda a eu me curar. E eu tenho me curado de tudo. De tudo, irmãos, eu tenho me curado. Seguindo aquilo que o Criador deixou para nós. Entenderam? Eu tenho muito mais textos para ler aqui, mas eu vou ficar por aqui. Entendeu? Vou ficar por aqui. E eu quero somente que você entenda que para você ser liberto, você quer ser curado? Você quer ter vida com Deus? Começa a comer comida de verdade, começa a tomar aquilo que Deus nos deixou, começa a seguir a dieta dos santos, começa, meu irmão, a deixar
as padarias. Começa a deixar o supermercado, entendeu? Começa a deixar as embalagens lindas do supermercado. Começa a deixar os óleos vegetais. Tá? Cuida da tua vida. Uma mente sã é uma mente que escuta a voz do Criador. É uma mente que tem acesso à leitura da palavra. Entendeu? É uma mente que entende o que lê. Entendeu? Entende o que lê. Mas é isso aí, irmãos. Eu vou ficando por aqui. Vamos orar então, né? Clamar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê capacidade de estarmos diante da presença do Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro de paz e de justiça. Te agradecendo, Senhor, porque nós estamos diante da Tua presença para sermos mais que vencedores em Teu Filho, para nos voltarmos para as veredas antigas, para estarmos, Senhor, em sintonia com aquilo que o Senhor nos deixou. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem ser conosco, vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento para que nós possamos, Pai, compartilhar com os nossos irmãos daquilo que o Senhor tem mostrado. Vem nos dar, Senhor, capacidade de ter autoridade na nossa voz para expulsar o mal das nossas vidas. Para que nós tenhamos autoridade na nossa voz, para nós expulsarmos as intempéries do tempo. Que nós possamos, Senhor, ser como Elias, que tinha domínio sobre a natureza. Elias tinha domínio sobre a natureza em nome do Criador. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor fez muitas coisas e nós faríamos também. Era somente crer. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a crer. Ajuda a nossa falta de fé. Ajuda, Senhor, a perseverar na Tua presença. Ajuda-nos a ter a paciência dos santos. Para que tudo, Pai, possa correr bem para aqueles que querem herdar a salvação. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo. No nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. É sim, Janaína, esse assunto é muito profundo, muito profundo. É tempo de voltar para as veredas antigas. Que o Senhor abençoe a todos. E se assim o Senhor permitir, nós estaremos amanhã outra vez aqui. Quem tiver interesse, procura aí a Janaína, que ela tem para ensinar essa parte aí, que eu sou leiga, tá? Mas eu não sou assim naturopata, né? Eu sou leiga. Mas ela pode ensinar para vocês. Procurem ela aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.